Então, quando a gente pensa em 5 passos, eu não quis colocar muitos para a gente ter tempo para conversar muito bem sobre todos eles. E quis colocar os que são realmente os principais passos para emagrecer. Poderia falar aqui de diversos, mas eu foquei nos 5 principais. E aí, por onde a gente começa o processo de emagrecimento, né? Na minha opinião pessoal e profissional, na minha experiência prática, qual é o primeiro passo para o emagrecimento? Uma decisão. Como assim, Ana? O processo de emagrecimento é um processo cheio de obstáculos, como em qualquer objetivo que a gente tenha na nossa vida. E é um processo em que teremos que lidar com diversas situações, que teremos que dizer vários nãos, que teremos que ter muita disciplina, que teremos que abandonar a ideia, né? Sempre falo isso aqui, dessa questão de motivação, de esperar estar motivado, com vontade, muitas das vezes, né? Teremos que abdicar de algumas coisas, né? De alguns mimos que damos, né? Para nós, na nossa alimentação. Vai ter que entrar a atividade física, que muitas vezes não vai ser um processo confortável. Então, o primeiro passo para o emagrecimento se chama uma decisão. Aí vocês vão pensar assim, Ana, se eu tô aqui, se eu coloquei uma pergunta lá, é porque eu tô decidido a emagrecer. Será que você tá decidido mesmo? Eu sempre falo aqui que essa ideia de motivação, como as pessoas têm, é uma utopia, tá? O que significa a etiologia da palavra motivação? Motivo para ação. Você tem um motivo para fazer alguma coisa. E aí, por que eu falei da questão do papel e da caneta? Vocês vão anotar os 5 passos e quando vocês saírem daqui hoje, amanhã eu tirei um final de semana para fazer isso, vocês vão fazer uma lista de todos os motivos que você tem para emagrecer. Como assim? Todo o processo vai começar aí. Porque toda vez que você se sentir desanimado, que aquilo perdeu o sentido, que você ficar com vontade de chutar o balde, que você pensar em desistir, você tem uma lista de motivos que te fez decidir por aquele caminho. Então, por exemplo, meu motivo para a ação, né? Por que eu decidi me dedicar a um processo de emagrecimento e entrar nesse processo? Porque eu tinha uma imagem que não me agradava, então eu não me sentia bem quando eu olhava no espelho. Isso é futilidade? Jamais. Eu tenho que me sentir bem comigo mesmo. Então eu me olhava no espelho e não estava satisfeita. Eu não usava a roupa que eu queria, então às vezes ia colocar uma roupa, ficava um pouquinho mais apertada, ou uma camisetinha, braço de fora, eu tinha vergonha porque eu tinha um braço muito gordinho. Então eu encontrei todos os motivos que eu tinha para emagrecer. E aí esses motivos, eles têm que ser muito claros e muito importantes para vocês. Então não existe motivo bobo, não existe motivo fútil. Vocês têm que pegar um papel, uma caneta e listarem todos os motivos que vocês têm para emagrecer, para começar a cuidar da alimentação e a prática de exercício físico. E aí a gente vai colocar todos eles mesmos, dos mais bobos, acabei de falar. Agora é hora do não julgamento, não existe um motivo bobo. O que é importante para você pode não ser para mim, da mesma forma que o que é importante para mim pode não ser para você. Então você vai listar todos, do menor ao maior, sem julgamento. E isso é para você. E aí a gente vai deixar essa lista de motivos num lugar visível. Então pode fazer depois no bloco do telefone, pode fazer numa agenda, enfim, não precisa mostrar para ninguém. Isso é de vocês, para vocês, e vai ser o motivo que vocês têm para decidir realmente mudar os hábitos alimentares e a prática de exercício físico. Então, o primeiro passo para emagrecer é decidir, mas é decidir de verdade. E outra coisa que eu sempre falo aqui, foto é o melhor método de avaliação. Esqueçam, abandonem a balança. Todo dia eu falo isso lá no consultório. Balança é uma referência falha, principalmente para mulher. Por quê? Eu subi na balança hoje.
Se a temperatura do dia mudou, meu peso muda. Eu absorvo mais água, retenho mais água. Dependendo do meu período, né, lá do meu ciclo menstrual, meu peso muda. Se eu comi uma comida que tem um pouquinho mais de sal, meu peso muda. Se eu comi um pouquinho mais de carboidrato, meu peso muda. Então, balança não é método de avaliação. Composição corporal é método de avaliação, e aí a gente faz isso na academia e no consultório. E o melhor método de avaliação é foto comparativa. Então, às vezes eu posso estar com um percentual que para uma outra pessoa é um percentual super alto ou super baixo e eu estou me sentindo bem naquele corpo. Então, ó, 2 tarefas. Vamos listar todos os motivos que a gente tem para entrar nesse processo de emagrecimento e tirar uma foto. Tirem uma foto, por exemplo, de shortinho, de top, num lugar claro, sempre na mesma posição, e aí dali que a gente vai partir, tá bom? A gente tem um parâmetro de comparação, a foto, ela mostra muito bem pra gente como que tá essa forma física, aonde a gente quer melhorar, aonde a gente já tá satisfeito, e a listinha vai ser o motivo que você tem para fazer o que vem pela frente. E aí a gente tem, passo 1 então, fazer a sua lista de motivos que você tem para entrar nesse processo de emagrecimento. Lembrando que não existe um motivo pequeno, não existe um motivo bobo, não existe um motivo fútil. Quem vai encontrar a lista de motivos são vocês. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que ela falou que o sonho dela há anos é vestir uma calça 42. Aí eu falei, ai, que bobeira vestir uma calça. Não é hora do julgamento. Cada um vai encontrar o seu. Pode ser melhorar um nível de um exame bioquímico. Pode ser você querer ter disposição e vitalidade para brincar com seu filho. Você se sentir bem, confortável, à vontade com seu marido. Enfim, não existe motivo bobo, não existe motivo fútil. A gente vai fazer a lista dos motivos que a gente tem para entrar nesse processo. Segundo passo, já resolvido. O primeiro passo, que é o da decisão, o porquê que eu vou embarcar nesse processo, isso tem que estar muito claro, muito forte na cabeça de vocês. O segundo passo, um dos mais importantes de qualquer processo de emagrecimento, eu também canso de falar isso aqui, se chama organização e planejamento. Quem se organiza sempre tem. Aí as pessoas falam pra mim, eu não consigo emagrecer porque eu não tenho tempo. Não. Você não consegue emagrecer, você não consegue se alimentar de forma saudável porque você não se organiza e planeja. O dia tem 24 horas para todo mundo. O meu dia é igual de vocês, o dia de vocês é igual da outra pessoa que consegue. E aí, por que eu tô falando isso? Não é para ninguém se sentir mal, nem para quem consegue se sentir melhor do que a outra pessoa. É para vocês entenderem que o processo, ele tá aí para ser vivido por qualquer pessoa. Aí a gente precisa priorizar em um momento da nossa semana, do nosso dia, para se organizar. Hoje eu também estava falando com uma paciente. Hoje eu fiquei no consultório de 7 da manhã, cheguei no consultório 6:30 da manhã. Fiquei até 5:30 da tarde. 5:30 da tarde eu fui pra academia, malhei, cheguei em casa, tomei um banho, comi alguma coisa e tô aqui com vocês. Imaginem se eu acordar e eu não tiver meu almoço, eu almocei na clínica, não consegui sair pra almoçar, almocei na mesa do meu trabalho, lanchei na clínica porque eu queria malhar depois, senão não ia rolar treino, levei meu lanche. Cheguei em casa, eu já tava com meu prato arrumado, porque ontem à noite, antes de dormir, eu já deixei meu prato arrumado, sentei e jantei. Tá tudo certo. Se eu não faço isso, eu vou ter 2 caminhos. O primeiro caminho é comer qualquer coisa. Isso pra mim não é uma opção. E também não tem que ser pra vocês. Então, se eu tô na clínica de 7 às 5, a clínica não tem lanchonete, eu não tenho cozinha pra cozinhar lá, e eu tava num atendimento atrás do outro. O que ia acontecer? Ou eu ia comer qualquer coisa, o que tivesse pela frente, ou eu ia ficar sem comer o dia inteiro, e aí ia chegar em casa à noite, morrendo de fome, comendo até a maçaneta da porta. Então, como as 2 opções não são opções para quem busca um processo de emagrecimento e cuidar da saúde, ter uma alimentação saudável, o que a gente vai fazer a partir de hoje? Se planejar e se organizar. Dá para tirar um dia da semana, fazer uma listinha de compra, comprar as coisas, deixar
os alimentos pré-preparados, independente se tem ajuda ou não. Precisamos priorizar algum tempo dessa semana para se planejar e para se organizar. Se eu acordo, eu tenho uma fruta picadinha na geladeira, eu tenho ovinho, eu tenho um bom pão, eu vou almoçar, eu tenho as opções saudáveis, eu vou fazer meu lanche da tarde, eu tenho um lanche da tarde saudável, e eu chego em casa, eu tenho uma comidinha para jantar, qual é a probabilidade de eu sair da dieta e comer qualquer coisa? Eu não seguir aquele planejamento. Eu diminuo muito essa possibilidade. Da mesma forma que se eu chego em casa 7h30 da noite, depois de trabalhar 12 horas e eu não tenho nada, o que eu vou comer? Qualquer coisa. E aí a gente vai sempre para as opções mais fáceis e que nutricionalmente sempre são as piores. A gente troca um jantar por um pão com qualquer coisa, por uma comida congelada, ou liga para pedir uma comida. Então, primeiro passo desse processo é decidir de verdade, fazer uma lista de todos os motivos que você tem para embarcar nesse processo, porque toda vez que a gente fraquejar e pensar em desistir, você volta para essa lista, tirar uma foto para ver de onde a gente está partindo. Essa foto não é para vocês se martirizarem, se sentirem mal, é para servir como parâmetro para saber de onde a gente está partindo. E o segundo passo, não tem mais importante nem menos, mas é um dos principais, é se planejar e se organizar. Se eu tiro 2, 3 horas do meu final de semana para fazer isso, eu ganho tempo durante a minha semana inteira. É impressionante, tá? E aí, terceiro passo, qual vai ser? Curtir o processo e ter paciência. Ana, como é que eu vou curtir fazer dieta? E aí eu vou te falar, quando você descobrir uma dieta que funciona de verdade para você. Também sempre falo isso aqui, sempre falo isso lá no consultório. Não existe uma dieta melhor do que a outra, uma estratégia que é superior à outra, jejum intermitente, mas é melhor a dieta baixa em carboidrato, é melhor a dieta baixa em gordura, não. A melhor dieta é aquela que funciona para você, porque você vai ter que fazer ela por um longo período de tempo. Dieta, a palavra dieta, né? A origem da palavra dieta é o que você tem de hábito alimentar. É porque nós vinculamos essa palavra dieta à dieta de emagrecimento, a dieta onde se tem restrição. Mas não, dieta significa o que você come. Você pode ter uma dieta em que você come fast food no café da manhã, no almoço, na janta, essa é a sua dieta. Você pode ter uma dieta saudável em que você come comidas de verdade, fruta, legumes, verduras e carnes e ovos, arroz, feijão, enfim. E para a gente aprender a curtir o processo e ter paciência, o primeiro passo é encontrar uma dieta que funciona para você. E aí esse caminho vai ter que ser individual. Um bom profissional pode te ajudar. Eu sempre falo no consultório, eu não sou defensora de dieta nenhuma, eu sou defensora da individualidade. O que funciona para você? Você é do café da manhã? Vamos colocar café da manhã. Sente fome de manhã? Vamos colocar o café da manhã. Você é da noite? Vamos diminuir um pouquinho da comida durante o dia, vamos colocar mais comida à noite. Você detesta tomar café da manhã? Não tem apetite, não tem fome, não gosta? Tira café da manhã. Então, a gente precisa respeitar a nossa individualidade, entender que o que funciona para um não funciona para outro e encontrar uma dieta para você, que funciona para você. E aí, quando a gente encontra uma dieta que funciona pra gente, obviamente, fazendo boas escolhas, priorizando os alimentos saudáveis, a gente consegue ter constância no processo. Constância e prazer no processo. Porque comer é um ato, né? É uma coisa que traz muito prazer. E aí, se eu encontrar uma dieta em que eu não tenho prazer, nenhum prazer ao me alimentar, como que eu vou curtir esse processo? Se o processo é longo, eu tenho que aprender a curtir o processo e ter constância e adesão a essa dieta, eu preciso encontrar uma dieta que eu tenha prazer ao me alimentar. E ter paciência. Essa é uma questão complicada. Por quê? As pessoas levam anos e anos e anos e anos e anos para engordar. Né? Vem de um histórico de dieta, de restrição, compulsão e hábitos alimentares ruins e sedentarismo, e aí elas embarcam num processo de emagrecimento e aí elas vão no consultório, 2 meses depois elas querem estar com todos os seus problemas resolvidos. Eu também
Só que na prática não funciona assim. Quanto tempo a gente leva a engordar? Eu pego paciente lá que veio da pandemia, que ele ficou 1 ano e meio com os hábitos alimentares muito ruins, por conta de ansiedade, por várias questões, e aí ficou 1 ano e meio engordando. E aí ele chega no consultório e ele quer em 3 meses perder tudo que ele levou 1 ano e meio para engordar. Não é assim, gente. Não existe atalho. Muito gostaria eu que tivesse, tanto para mim quanto para vocês. O processo ia ser muito mais fácil, mas existe um caminho. Eu sempre falo lá, quem sobe a escada correndo, desce rolando. Então, o processo de emagrecimento é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E aí a gente vai ter que ter paciência, porque aí são você subindo essa escada de forma gradual, respeitando seus hábitos, tendo prazer ao se alimentar, inserindo cada vez novos hábitos melhores, você vai conquistar. Você vai chegar lá no topo da escada e você vai conquistar alguma coisa que ninguém vai te tirar. Agora, subir correndo é descer rolando. Então, essa promessa de se perder 20 quilos em um mês, 15 quilos em um mês, é possível? É, com certeza. É saudável? Não. E o pós isso é muito ruim. Então, ó, já temos 3 passos. O primeiro, decidir de verdade. Decidir de verdade. Eu sei que vocês estão pensando, se eu tô aqui, lógico que eu quero emagrecer. Não. Você vai sentar e vai colocar todos os motivos que você tem para fazer isso. O segundo passo, ainda dentro do primeiro passo, a gente vai fazer a foto para você ver da onde você tá partindo de verdade, tá? O segundo passo é se planejar e se organizar. Sem planejamento e organização, com a rotina que a gente tem hoje em dia de trabalho, de vida, é impossível emagrecer, precisa se planejar e se organizar. O terceiro passo vai ser curtir o processo, sim, curtir o processo e ter paciência. Falei isso aqui na live de terça. A gente não faz pela motivação com o que vocês entendem de motivação. Ninguém acorda 5 horas da manhã, sorridente e saltitante, num frio de 1 grau, toma café e vai pra academia porque ama. Não. A gente faz isso porque a gente assume um compromisso com aquilo ali. E aí a motivação, como o que vocês entendem de motivação, ela vem lá na frente. Quando você começa a colher os resultados daquilo que você está fazendo. Só que para você colher o resultado daquilo que você está fazendo, no início a gente vai pela disciplina, não vai pela motivação. Tirem da cabeça que essas pessoas, a não ser aqui no Instagram, que a gente olha, tá todo mundo feliz acordando 5 horas, fazendo gratidão, shot e indo pra academia saltitante. Gente, na vida real não é assim. A gente acorda com preguiça, acorda cansado, olha lá pra fora, tá escuro ainda 5 horas da manhã, tá morto de cansado que tá chegando no final da semana, mas aí acorda, não pensa, toma um café e vai. E com o tempo, esses resultados começam a vir e isso começa a servir de motivação. Então, muitas vezes no início, a gente vai pela disciplina. Igual a questão da água, colocaram lá na caixinha hoje, né? Alguém colocou, nesse frio tá muito difícil de beber água. Tá, pra mim também. Pra todo mundo tá difícil. Então, aqui onde a gente mora, aqui em Friburgo, tá um gelo. Tem dia, hoje, essa semana eu mostrei lá, teve um dia que eu acordei, meu carro tava cheio de gelo. Não consegui nem sair, tive que esperar ligar ar quente pro carro derreter aquele gelo. Qual a vantagem que a pessoa tem de beber 3 litros d'água num frio desse? Nenhuma. Mas aí o que a gente faz? A gente bebe mesmo assim. Bebe por quê? Porque aquilo é importante, porque aquilo tem que ser feito, tem um motivo para aquilo faz sentido para a vida. E aí, muitas das vezes, a gente vai ter que encarar as coisas assim. E daqui a pouco, essa chavinha vai virando. Só que demora. E aí que eu preciso entrar com a paciência. Não engordamos, ninguém dorme um dia, acorda outro dia com 15 quilos a mais. Então, ninguém vai dormir um dia e acordar no outro dia com menos 15 quilos. Então, assim, hoje eu vi um vídeo muito legal, que alguém estava falando aqui no Instagram exatamente isso. Que ninguém fica... Como é que era o vídeo? Que demora 10 anos para uma pessoa ficar rica da noite pro dia. Então, tipo assim, no processo de emagrecimento, vai ser assim. Levou 2 anos para a pessoa emagrecer da noite pro dia. O pensamento é mais ou menos esse mesmo. Demora
tá? Mas os resultados que a gente, né, colhe, que a gente conquista, não é nem colhe. Hábitos alimentares são hábitos conquistados em cima de muito esforço. Qualquer pessoa que está aqui que já mudou qualquer hábito alimentar sabe do que eu tô falando. Qualquer hábito alimentar não, qualquer hábito de vida. Não fazia exercício, começou a fazer, não bebia água, começou a beber, tomava café com açúcar, parou de tomar, começou a acordar mais cedo, qualquer hábito. É difícil, é doloroso, mas o resultado que a gente tem lá na frente precisa fazer sentido para o que a gente está buscando agora. Então, primeiro passo, decidir, fazer minha lista de motivos. Segundo passo, me planejar, me organizar. Terceiro passo, ter prazer no processo, aprender a curtir o processo, porque esse processo é demorado, sinto lhe informar, e ter paciência. Ninguém dorme com peso e acorda 20 quilos a mais, da mesma forma que ninguém dorme e acorda com 20 quilos a menos. A gente tem um caminho e eu posso garantir para vocês, por experiência própria e por receber retorno o tempo inteiro de aluno e de paciente. O caminho mais rápido, 99% das vezes, é o pior. A gente sobe correndo, escada, desce rolando, tá? Então, já falei dos 3 primeiros passos. Gente, tô com minha colinha aqui porque essa hora tic-tac já tá dando defeito, hein? Quarto passo, sobre voltar. Como assim, Ana? A pessoa que consegue emagrecer, melhorar alguma questão de saúde, começar a fazer exercício, se alimentar de forma mais saudável, muitas pessoas têm em mente que o processo de emagrecimento, ele é assim, ó. A pessoa vai no consultório, começa a fazer dieta, ela começa a emagrecer, aí ela vai, começa a emagrecer, ela vai continuar emagrecendo, ela volta no consultório, ela emagreceu. Não é assim. A pessoa vai no consultório, ela começa a colocar em prática, aí ela erra, chuta o pau da barraca, aí ela volta. Aí ela volta, quem consegue realmente emagrecer, aí ela cai de novo, aí ela levanta, aí ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta. Eu sempre falo isso aqui, o problema não é chutar o balde, o problema é não buscar o balde, porque todo mundo chuta o balde. Então passei por uma situação difícil na minha casa, perdi uma pessoa, tô me separando, tô com um problema financeiro. Tudo isso desorganiza a nossa vida, a nossa rotina, e aí todo mundo dá uma despirocada e aí abandona o processo. E aí a pessoa que consegue ter algum resultado não é a pessoa que larga o processo, é a pessoa que em algum momento ela larga o processo, mas ela pega de volta. E ela larga, erra e ela volta. E ela erra e ela volta. E ela erra e ela volta. E ela faz isso quantas vezes forem necessárias. Não importa. Num processo de emagrecimento, isso acontece diversas vezes. E eu sempre falo isso aqui. O problema não é chutar o balde, o problema é não buscar o balde, o problema não é fazer exceção. Além do que a gente combina na consulta, o problema é abrir a janela da exceção e não fechar nunca mais. Então, desistir não é uma opção. Errar, a gente vai errar e a gente precisa estar com a cabeça preparada para o erro. Tá? Em qualquer processo terapêutico, em qualquer processo de mudança de hábito, em qualquer processo de emagrecimento, a gente precisa voltar. Uma vez, 2 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, não importa. Tem gente que consegue isso voltando 100, tem gente que vai ter que voltar 1000. Então, a gente precisa aprender a voltar. Hoje, como eu falei lá nos stories, recebi 2 pacientes que não queriam voltar na consulta porque acharam que não tinham tido algum resultado. Enfim, tiveram um resultado super positivo e a gente ajustou as brechas que ainda tinham no caminho, que elas estavam precisando de orientação nutricional em relação a algumas coisas. A cabeça da gente, isso é impressionante. Inclusive, eu conversei isso com as 2 e uma delas está fazendo terapia e eu vou levar isso para a terapeuta dela porque a gente precisa trocar ideia. A nossa cabeça, muitas vezes, ela nos auto-sabota, ela nos auto-boicota. E a gente tem que começar a identificar isso. Muitas vezes acontece assim, a gente entra num processo e aí a gente está totalmente decidido, fez lá a nossa lista de motivo, tudo mais. E aí a gente começa a evoluir no processo. E aí acontece alguma coisa que a gente se auto-sabota.
por às vezes não se achar merecedor, por várias vezes não ter conseguido, e aí tem essa crença limitante na cabeça de que nunca vai conseguir porque já tentou diversas vezes, e aí a gente se auto-sabota, né, se auto-boicota e abandona o processo e não volta mais. Então a gente precisa trabalhar muito essas questões comportamentais, eu trabalho muito isso lá no consultório com os alunos, porque o processo de emagrecimento, ele tem uma questão mental muito grande. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês, como quarto passo aqui, tão importante quanto os outros, é desistir não é uma opção. Você desistir de emagrecer, melhorar sua saúde, ter um corpo que você se sente bem, melhorar seus exames, é você desistir de você. Na minha visão é isso. Se eu pego um exame, eu tô cheio de alteração no meu exame, eu tô com quadro de resistência à insulina, eu tô com uma circunferência abdominal aumentada, que pode me trazer um problema de saúde, eu tô com um corpo que não me agrada, que eu me olho no espelho e nem me reconheço naquele corpo, eu tenho que subir uma escada, eu quase tô infartando, meu filho me chama pra brincar e eu não consigo, porque eu não aguento andar com aquele peso. E eu desisto do processo, eu tô desistindo de mim, da vida. E apesar de muitas pessoas acharem que isso é futilidade, não é. Você conquistar, você conseguir aprender a dizer não para você, né? Aprender a lidar com as suas vontades, que nem sempre podem ser atendidas. Também falei sobre isso aqui terça-feira. Depois do almoço eu tenho vontade de deitar e dormir. Eu posso fazer isso? Não. Porque eu tenho um compromisso com o meu trabalho, eu tenho uma responsabilidade. E por que na alimentação, no processo de emagrecimento, todas as vontades vocês acham que vocês têm que atender? Eu não posso dizer não pra mim em momento nenhum, né? Eu sou merecedor daquela comida, eu mereço porque hoje eu trabalhei muito. Você merece comer doce à noite porque você trabalhou muito. Mas você não merece cuidar da sua saúde, você não merece se olhar no espelho e gostar do que você vê, você não merece ter disposição e vitalidade para viver a sua vida. Isso tudo você não merece. Você só merece comer um doce, você precisa atender todas as suas vontades. Então esses pensamentos, essas crenças, essas coisas que a gente alimenta na cabeça da gente, a gente precisa começar a mudar esse padrão de pensamento. E eu não tô dizendo que é fácil não, tá, gente? Não é porque eu sou nutricionista que eu não tenho esses pensamentos, não. Ou vocês acham que eu chego em casa, na hora que acaba aqui a live, deu 14 horas de trabalho, eu não penso assim, eu merecia agora comer um chocolatinho, tomar um cappuccino. Aí eu penso, nossa, eu merecia mesmo, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho um propósito de cuidar da minha alimentação. Eu já jantei, me alimentei de forma saudável, eu vou dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar. E no momento, ok, eu vou me planejar para fazer essa exceção, tá? Então, trabalhar esse padrão mental de que o processo vai ser linear e sempre positivo, não vai ser sempre linear e sempre positivo, muito pelo contrário, a gente vai cair diversas vezes. Eu caí diversas vezes, caio até hoje, só que isso hoje em dia, por eu trabalhar muito essa questão de comportamento comigo mesmo, isso acontece menos vezes, mas por um momento, gente, eu sou ser humano, eu chuto o balde, mas chuto assim, pra longe. Só que a diferença é que hoje eu sei chutar pra longe e ir lá buscar. E aí eu vou, busco o balde, boto debaixo do braço e volto e começo de novo. Quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque a minha saúde é prioridade pra mim. Eu estar satisfeita com a minha aparência, eu gostar do que eu vejo é prioridade pra mim. Eu ter saúde, vitalidade pra trabalhar, a quantidade de horas que eu trabalho é prioridade pra mim. Eu estar disposta, né, e bem para ajudar outras pessoas, para estar aqui com vocês 8 horas da noite, isso é prioridade para mim. Então, eu digo muitos nãos no meio do caminho, tá? Então, decidir de verdade a lista de motivos, se planejar e se organizar, segundo passo, aprender a curtir o processo e ter paciência, porque o processo não é rápido. E se eu não encontrar prazer nesse caminho de alguma forma, né? Aprender a encontrar prazer em acordar 5 horas da manhã para ir para academia, em comer vegetais, em dizer muitos nãos e ter muita paciência, eu não vou conseguir um emagrecimento efetivo e com saúde e principalmente definitivo. E quarto, né? O quarto é não desistir, voltar, recomeçar quantas vezes forem necessárias.
É encarar que o processo é de vocês, não é culpa do marido, não é culpa da mãe que não ajuda, porque alguém todo dia me chama para comer, porque meu marido traz comida para casa. Ninguém bota comida na boca de vocês. Ninguém obriga vocês a comerem nada. O processo não é de um terceiro. Se esse terceiro me ajuda nesse processo, ótimo, excelente, super positivo, mas a gente não pode colocar essa responsabilidade, esse processo no colo de uma outra pessoa. O processo é seu e quem vai ter que encarar esse processo é você. Tá bom? E eu sempre digo aqui, gente, eu não tô brigando. Isso é com amor. É um esporro com amor, vamos dizer assim, tá? Isso é pro bem de vocês. E o quinto processo é buscar boas fontes de informação. Então, hoje, o Instagram, o YouTube, esses canais são canais excelentes de informação, mas também são canais excelentes de desinformação. Então, muito dos mitos nutricionais que a gente tem aqui hoje vem da internet, né? As pessoas pegaram pânico de arroz, elas estão totalmente carbofóbicas, elas acham que elas precisam, que jejum é o único caminho para emagrecer. E então a gente tem que aprender a filtrar muito o que a gente vê na internet. Escolham boas fontes de informação. A internet é uma ferramenta incrível, gente. Imagina a quantidade de informação que a gente tem aqui, como que era isso há 20, 30 anos atrás, né? Que uma pessoa só conseguia informação se ela fosse atrás de um livro, se ela marcasse uma consulta com um profissional. A informação, ela hoje está aí gratuita, aberta para todo mundo, mas a gente tem que ter cuidado do que a gente está se alimentando, do ponto de vista de com que informação a gente está se alimentando. Então, assim, fiquem com o filtro de vocês ligados. Como eu falei aqui, não existe uma dieta que é a mais maravilhosa. Desconfiem de quem defende somente um caminho. Não existe só um caminho, existem vários caminhos. A individualidade, né? Uma prescrição individual, ela sempre vai funcionar melhor, porque cada indivíduo é único. O que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Então sempre desconfiem dessa galera que levanta assim essa questão de dieta meio que como uma religião, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E sempre procurem profissionais que vocês têm de referência quando vocês tiverem dúvidas em relação a alguma questão. Então, vi uma dúvida na internet, eu sempre falo que coloco meu direct à disposição, se eu puder orientar em relação a alguma coisa. Se eu não puder ou não souber, eu vou perguntar a uma outra pessoa, vou trocar uma ideia com um colega, vou entrar em contato com o médico, vou encaminhar vocês para alguém, enfim. Então, muito cuidado, porque assim, as coisas que chegam no consultório para mim, muitas vezes eu fico um pouco assustada, porque as pessoas estão com medo de comer e aí estão criando, né, uma relação muito desequilibrada com essa questão da alimentação, esse extremismo de ou come tudo, ou só come besteira, ou acha que dieta é só comer ovo e comer alface e comer frango grelhado, não existe outro corte de carne e pão nunca mais. Então assim, esse pode ser um caminho. Não sei se vai funcionar para você. Para mim não funciona e para 99%, 99,9% dos meus pacientes também não funciona, tá? Então vou repassar para quem chegou agora. A gente está falando sobre os 5 passos para o emagrecimento. Eu pedi que vocês pegassem um papel, uma canetinha, e depois eu vou tentar transformar essa live em post, tá? Fazer um resumo disso aqui, porque para qualquer pessoa que consiga colocar isso em prática, eu tenho certeza que vocês vão conseguir começar a evoluir muito mais nesse processo. Então é decidir, mas é decidir de verdade, não é decidir da boca para fora, porque o processo não é fácil. O segundo passo é se planejar e se organizar. Então o dia de todo mundo tem 24 horas. Quem consegue fazer, o dia também tem 24 horas, então parem de achar que mas fulano tem ajuda, mas fulano tem dinheiro, mas fulano tem tempo. Não, é você olhar para sua rotina, encaixar de alguma forma esse planejamento e organização e botar em prática.
ficar transferindo esse problema, ou então justificando o que você não faz, né? Ou que outra pessoa consegue fazer com uma lista enorme de justificativa, não vai te ajudar em nada. Eu sempre brinco, né? Eu sempre falo isso com meu marido. Eu sempre penso o contrário. Eu falo assim, cara, se alguém conseguiu, eu tenho capacidade de conseguir também. E não tô falando assim em relação a emagrecimento, não. Em relação a qualquer coisa. Seja uma prova, alguém fez uma faculdade, fez uma pós-graduação, conquistou alguma coisa na vida. Então eu sempre falo isso com ele. Se alguém conseguiu, eu tenho capacidade de conseguir também. Então, não coloquem na cabeça de vocês o contrário. Ah, fulano conseguiu por causa disso, disso, disso. A Ana conseguiu emagrecer porque ela é nutricionista. Não, consegui emagrecer porque eu encarei o processo. Fulaninho consegue malhar porque não tem filho. Não, ele consegue malhar porque ele assumiu um compromisso com aquilo ali e ele faz daquilo ali uma obrigação na vida dele. Enfim, então se planejar e se organizar e vamos abandonar essa lista de desculpas. Isso não vai ajudar a vocês em nada, muito pelo contrário. Terceiro passo, aprender a curtir o processo e ter paciência. Ninguém acordou 20 quilos mais gordo, da mesma forma que ninguém vai acordar 20 quilos mais magro. Então o processo, ele é lento e eu preciso ter paciência e começar a encontrar de alguma forma prazer naquele caminho, porque não vai ser rápido. Quarto passo, qual foi? Deixa eu olhar minha cola. Sobre a questão de desistir. Voltar quantas vezes forem necessário. Chutou o balde, vai buscar. Chutou o balde, busca de novo. E faz isso quantas vezes forem necessárias. Quanto menos vezes eu chutar o balde para longe, mais rápido eu vou evoluir. Mas é entender que o processo vai ter altos e baixos, gente. Não é uma coisa linear, não é uma escada rolante que eu subo ali e vou toda a vida. Abandonem isso da cabeça de vocês, porque isso vai fazer com que você volte e com que gere menos frustração. Senão eu fico me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Chutei o pau da barraca, tô uma semana sem ir pra academia, comendo mal pra caramba, sem fazer dieta. O que eu vou fazer? Eu vou desistir de mim para sempre. Ah, agora já foi, tô gorda mesmo, vou ficar aqui com esse corpo, entendeu? Tá bom assim? Não, não tá bom assim. Você tem sua lista de motivos para emagrecer, você quer emagrecer de verdade e aí você vai recomeçar quantas vezes forem necessárias. E o quinto passo é buscar boas fontes de informação. As informações estão aí, a internet está aí para ajudar a gente demais nesse processo. Não só o meu Instagram, mas de vários outros colegas, né? Eu sempre compartilho post aqui de outras pessoas, de psicólogos, de médicos, de outras nutricionistas. A internet é uma ferramenta incrível de informação, mas a gente precisa ter cuidado com o que a gente vê aqui. Que da mesma forma que a gente aprende, a gente cria várias crenças limitantes e vários terrores nutricionais que são colocados na cabeça da gente. Então a gente precisa filtrar muito o que a gente vê aqui, tá bom? Hoje o papo era um pouquinho mais rápido, deixa eu ver que horas tem. Já são 8h40, gente, a hora voa, né? Vocês têm alguma dúvida sobre as questões que a gente conversou aqui? As perguntas que vocês colocaram na caixinha. O que eu não ia falar aqui na live, eu respondi nos próprios stories, tá? Então a galera perguntou lá sobre questão de constância, sobre questão de metabolismo, essa questão de metabolismo mais lento, eu respondi lá. Muito sobre essa questão de planejamento e organização. Então, assim, agora é hora da gente abandonar a lista de desculpa que a gente tem, encarar de verdade o processo. Se isso é importante para você, de verdade, você vai encarar e vai passar por cada um desses passos e vai fazer disso uma prioridade para você. Emagrecer, cuidar da saúde, se sentir bem com o seu corpo, nunca vai ser futilidade. Eu sempre falo isso. Não coloquem isso na cabeça de vocês, que isso é fútil. Você vestir uma roupa que você gosta, você se sentir seguro no corpo que você tem, você se olhar no espelho e gostar do que você vê, de forma alguma isso é futilidade, tá? Se comparar a outras pessoas, buscar uma meta inatingível, isso é outra coisa. Eu não tô falando disso, eu tô falando de você ter uma meta realista e querer sempre melhorar. Nunca vou achar que isso é futilidade. Nosso corpo, nossa casca é nossa casa, é onde a gente mora e vai passar o resto da nossa vida. Então eu ter uma aparência que me agrada,
que eu gosto, que me faz feliz e que é funcional, eu tenho uma saúde boa, eu tenho um corpo que funciona, que me leva, que me traz, que em algum momento eu vou achar que isso é futilidade. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ser uma pessoa que eu cuido da minha mente, que eu estudo, que eu cuido da minha parte espiritual e mesmo assim querer ter uma boa aparência. Nunca vou achar que isso é bonito. O bonito, o belo, pra mim, nunca vai ser futilidade, tá? E eu vou fazer, essa semana eu coloco esse conteúdo em forma lá de carrossel, de post informativo, para vocês reverem esse conteúdo lá no feed, tá bom? Então o que eu queria deixar aqui hoje era isso. Eu coloquei os 5 passos que são para mim os mais importantes desse processo. Eu sei que muitas vezes vocês querem chegar, né, pegar um conteúdo e terem uma pílula mágica, um milagre, um caminho rápido, mas infelizmente, gente, o processo não é assim. E quanto antes a gente encarar todas essas realidades, né? Quanto antes a gente consegue trabalhar com todas essas realidades que eu trouxe aqui para vocês hoje, mais fácil e mais rápido a gente vai conseguir chegar a algum resultado, tá bom? Mais uma vez, obrigada quem ficou aqui até essa hora. Eu sei que essa hora já tá todo mundo aí se organizando, pelo menos eu, gente, já saio daqui, escovo o dente, organizo as coisas e calma que amanhã o dia começa cedo. Não deixem para segunda-feira, essa decisão tem que ser tomada hoje, quanto antes eu decido realmente o que eu quero para mim e eu começo a encarar todos esses passos, antes eu vou ter o meu resultado. Então vamos tirar da cabeça esse negócio aí dessa mágica de segunda-feira. Não precisa se despedir de comida, isso não faz sentido nenhum, a comida do mundo não vai acabar, a gente precisa aprender a lidar com essas questões. E agora chegou a hora da gente começar a trabalhar essa cabeça aí, se a gente quer realmente ter uma mudança na vida, na saúde, na estética, e é isso, tá bom? Olha só, gente, sempre coloco aqui à disposição o meu direct. Tem gente que não se sente à vontade de fazer pergunta aqui, tem gente que não se sente à vontade de colocar pergunta nem na caixinha, tem vergonha, mas pode me mandar mensagem lá no direct. Quem me manda sabe que eu respondo, às vezes demora um pouquinho que estou em atendimento, mas eu sempre respondo. Então coloco o meu direct à disposição de vocês. Podem me mandar mensagem lá, dúvida, compartilhar alguma dificuldade, alguma dor, no que eu puder ajudar vocês eu vou ajudar. O meu WhatsApp, tem um link lá na minha bio que cai direto no meu WhatsApp. Tá lá também o canal do YouTube, eu tô colocando conteúdo lá toda semana, essa live também vai subir lá pro YouTube e eu vou deixar a live salva no IGTV e joga ela lá no YouTube para quem não viu, para quem quer rever. E é isso, tá bom? Muito, muito obrigada mais uma vez. Semana que vem tem mais lives. Final de semana eu vou soltando lá aos poucos a programação de semana que vem. A gente vai falar sobre intestino. Tem uma galera aí que faz dieta comigo, eu acho que eu vou pegar essa galera aí para dar um depoimento. Depois a gente conversa sobre isso. A gente vai falar sobre intestino e a gente vai falar sobre essa questão de comportamento, tá? Como eu aprendo a fazer o que precisa ser feito de verdade na prática, tá bom? Um beijo, gente, obrigada, boa noite e terça-feira, 8 da noite, tô de volta aqui com vocês, tá bom? Um beijo.